dando daqui uma mais alta. Preparar todos nós onde nós estivermos, ambiente da casa, concentrando as nossas forças, nos valendo do instrumento infinitamente poderoso que é o silêncio, de modo que as palavras que estão sendo pronunciadas agora sejam, em verdade, um instrumento vivo do poder superior que emana do silêncio. Mas a palavra é fruto do silêncio, como o corpo é fruto da alma. Sendo os dois um só, é preciso que entendamos que essa unificação obedece ao processo de mergulho, e esse mergulho é no mar do silêncio, o poder infinito que existe dentro de cada um de nós. Auxiliados pelo silêncio e pela nossa concentração, é mais fácil perceber que as sementes da presença divina, o amor que dali brota, não o amor humano, não o amor do ego, não o amor que quer controlar e receber para si mesmo, mas o amor que se espalha como luz. A presença divina e esse amor que dali brota e brota. Nos conduz, cada um de nós, a nossa verdadeira natureza. Esta casa será sempre um posto de trabalho. Mas quando nos referimos a trabalho, antes de todas as expressões que tenha o trabalho, a sua face espiritual, auxílio aos irmãos, a cura, o passe, o aconselhamento, a obsessão, a limpeza, de nossos centros de energia. Antes de todas elas, como aquele fruto do silêncio, trabalho verdadeiro, no qual o Padre Pio e todos aqueles que aqui se congregam no nome do Altíssimo propugnam, realizam, exercitam e nos concitam a fazer o mesmo. Esse trabalho sublime de mergulho no mar infinito de silêncio, onde tudo provém que hoje é mais um dia que aqui nos reunimos, confiantes, absolutos nesse poder. Possamos todos aprender mais juntos, para que os nossos passos se façam como os daqueles anjos que sobem a escada que foi mostrada a Jacó. Sobem para permitir que o que está em cima possa descer. E esse sublime encontro
fim, possamos proclamar a grandeza dele. Cada um de nós que aqui está hoje receba em seu coração essa semente de luz, de aquelas já plantadas, não tardem a germinar, crescer e a frutificar. O convite é o seguinte: hoje a gente está aqui quase que petit comitê, né? Então, sabe qual é o convite? Se vocês se sentirem claros, confortáveis, o pessoal que está todo lá atrás, vamos chegar aqui e ficar mais pertinho, para a gente fazer uma coisa hoje, quase como uma conversa. Eu me lembro que ninguém é obrigado, senão a hora não, a gente só o que eu fiz. Aqui, ó, tem lugar na frente, ali no meio. História de telefone preso, né? Baixa logo o Roberto Carlos aqui, só precisava virar assim. Eu vou tirar. Mas eu não podia deixar de falar isso antes de puxar ele. Mas se você segurar com eles. Então, teve uma vez na Gávea. Hoje a gente está começando mais cedo, até porque a ideia é ver se nós terminamos mais cedo. Ninguém sair por aí. Uma chuva que não para. Por esse tempo todo, é melhor que a gente também esteja em casa não tão tarde. Uma vez na Gávea, até mais de uma vez, quando havia esses dias assim com chuva, o que a gente fazia era, em vez de fazer um tema específico, a gente fazia, passava a palavra para vocês fazerem perguntas. Eu pôs a batida assim na cabeça. Eu lembro. Você lembra disso? Claro. Então, a gente passava para as pessoas fazerem perguntas ou comentários e a gente aproveitava esse ambiente mais familiar, de repente, para conversar sobre temas que pudessem estar na cabeça de vocês. Eu tenho vindo, inclusive, já tem algumas segundas-feiras que a gente não está juntos, e eu queria fazer isso, mas antes de fazer, eu não queria deixar só de falar algumas coisinhas que aqui hoje, ali na salinha, foram passadas, eu não queria deixar de compartilhar isso com vocês. Vou tentar fazer isso muito rápido, talvez em 10, 15 minutos. Mas até para deixar algo assim para a gente pensar e aí depois passar para vocês comentarem. E não precisa ser especificamente sobre o tema que a gente vai rapidamente abordar aqui. Ok? Tudo bem? Pode ser? Eu sempre essa bagunça é muito boa. Eu não sei se vocês, quem faz parte dos grupos aqui de internet, vê que o Jorjão, antes dos domingos, ele sempre lembra aquela nossa conexão de 23 horas todos os dias, especificamente aos domingos, na oração, que a gente possa fazer sempre em conjunto. O Jorjão tem uma perseverança absoluta nisso, né? Está sempre lembrando. E hoje, dessa vez, ele pôs uma frase do Padre Pio muito significativa em relação à oração. Eu confesso que já há alguns dias
eu vinha querendo voltar a esse tema, oração. Nós tivemos até uma época uma apostila que foi feita pelo Michael sobre oração, tem uns 4 anos atrás. Eu não vejo ela mais por aqui, então acho que ela não está mais esgotada. Mas também não é problema, porque as coisas também avançam, não que mudem, mas tomam outros contornos. E hoje faria um pouquinho diferente aquela apostila. Mas esse tema, a palavra, oração é sempre algo que a gente acha e sabe talvez o que seja. E cada vez que eu me debruço mais sobre esse tema, eu vejo o quanto a gente não sabe o quanto ele é. Oração é alguma coisa tão divina, é algo tão divino em nós, que entender, e depois de entender, passar a proceder orando da forma como se deve orar, significa quase um sinal de igual a nós termos atingido a iluminação. Orar é algo divino no homem. E a gente tem, infelizmente, ao longo dos séculos, isso faz parte de todo esse processo caótico que nós estamos imersos por razões que também não vale a pena a gente ficar aqui comentando, né? A gente tem falado isso. O processo caótico é fruto também da nossa própria natureza divina, né? Aquele Adão inicial, do qual nós todos somos partes, aquele ser uno que se partiu, que se fragmentou a partir de, no paraíso, no jardim do Éden, ter comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, no momento em que a dualidade manifestada criou esse universo de mistérios, que nós não sabemos a sua razão última, nem podemos, essa dualidade inicial, harmônica, foi conhecida como bem e como mal. Misteriosamente, inclusive, referida a um conhecimento que era também de Deus, mas também a gente não vai continuar por aqui hoje. Né? A palavra hebraica Elohim significa os El em plural. El, o Deus, os Elohim, que são os deuses em plural, que criaram todo esse processo e que depois conheciam o bem e o mal, e Adão, quando conheceu o bem e o mal com Eva, comendo o fruto dessa árvore, cria todo esse mundo caótico que a gente está. Ora, a oração é a porta de saída desse mundo caótico. Orar é um dom divino, é um atributo divino que nós temos. É como se fosse, por exemplo, uma habilidade que o fígado, por exemplo, tem a habilidade de levar as enzimas produzidas para poder detoxificar, enfim, todos os produtos tóxicos são trabalhados pelo fígado para serem... A habilidade do fígado é essa. A habilidade da alma, a natureza da alma passa por essa completamente desconhecida oração. O fio de conexão entre a alma partida e a unificância, né, podemos dizer assim, ou a unicidade divina, é a oração. E, no entanto, a gente tem visto a oração ser trazida a um ponto máximo de superficialidade, trazida como um atributo de religiões, como ritos a serem cumpridos, como coisas a serem feitas essa hora, aquela outra. E a oração passa a ser como um corpus sem alma. As nossas orações passam a ser como um corpus sem alma. Na verdade, tudo o que nós, quando eu digo nós, é porque a gente aqui se acredita em reencarnação, se acredita em multiplicidade de vidas, não podemos retirar a nossa responsabilidade e, portanto, em momentos anteriores, teremos procedido dessa forma. Tudo o que nós temos feito é transformar a oração em algo ineficaz. Porque ao superficializá-la, ao desconectá-la da sua verdadeira natureza, transformá-la num corpo sem alma, nós fazemos com que o seu poder infinito seja reduzido ao mínimo. Não significa que uma oração superficial, como é feita
dos 7 bilhões de encarnados que habitam o mundo, talvez 30 bilhões de desencarnados, como é feita pela maioria dessas criaturas, em direção a um Deus externo, em direção a um processo que a gente acredita estar posto, a nossa revelia, que nós tenhamos que buscar benesses, ou buscar uma misericórdia, ou uma graça concedida por uma benemerência ou por uma decisão dessa própria divindade que a gente não conhece, não quer dizer que essa oração não funcione. Essa conexão é tão poderosa e é tão divina que ela jamais deixará de funcionar, ainda que superficializada ao excesso e ao extremo, como nós temos hoje na nossa civilização, ou relegada por aqueles que se encastelam na intelectualidade ou em conhecimentos, né, que aparentemente vão privilegiando essa partição em polaridades, opondo as coisas, opondo, por exemplo, ciência e religião, opondo, por exemplo, cultura e religião, opondo religião à religião, né, porque a própria palavra religião traz dentro de si tantas distorções, eu diria, melhor dizendo, espiritualidade em vez de religião. Todo esse processo faz com que a oração, por várias abordagens, vai sendo superficializada. Mas, no entanto, a oração é algo fundamental para nos conectar com o divino e realizar tudo aquilo que nós queremos. E voltando a Padre Pio, quando terminou a sua vida, e pediram que ele se definisse, ele disse que ele era um frade que orava. E se atribui a Padre Pio dentro da Igreja Católica, dentro dos limites que a Igreja Católica tem que obedecer, porque a oração, para a maioria dos católicos, é nessa visão superficial, até também para muitos espíritas, talvez para a maioria deles, para a maioria das pessoas. Dentro desses limites, Padre Pio criou os círculos de oração, que se espalharam pelo mundo inteiro e que produzem, como nós dissemos, o efeito da oração é tão poderoso que mesmo na sua forma superficial ele existe. Imagine na sua forma real, na sua forma profunda. É um mistério que a gente só conhece saboreando. Yogananda, outros grandes mestres que vieram ao mundo em enxurrada a partir do século XIX, todos eles apontaram para esse poder da oração, revivendo um conhecimento imemorial. Na verdade, não começou em lugar nenhum, porque a oração não foi instituída. A oração, como a gente está procurando dizer, é algo inerente à natureza da alma, porque orar significa refazer o que está partido. E no momento em que nós refazemos o que está partido, tudo aquilo que a gente pede em oração acontece. A escada de Jacó, que a gente já falou hoje aqui, é o grande símbolo desse processo. A escada que foi mostrada a Jacó quando ele, fugindo da sua terra, fugindo da perseguição do seu irmão, depois daquele evento da primogenitura, ele se deita, num sonho ele vê uma escada e vê por essa escada anjos subindo e descendo. Essa é a ordem do texto. O texto diz exatamente assim, ele não diz anjos descendo e subindo. Ele diz anjos subindo e descendo. Isso é de uma significação profunda. E os anjos que subiam e que desciam encontram no topo da escada a presença divina. E esse ser divino diz a Jacó: se você seguir aquilo que eu digo, eu estarei contigo e eu estarei em você. E habitarei com você na terra que eu te darei. Eu tenho várias maneiras, vou comer todas elas. Jesus, quando foi instado pelos seus discípulos que ensinasse a eles a orar, ele chegou e disse assim: olha, oração não tem muito como ensinar, mas já que vocês querem
se vocês orarem, façam assim. E ele começa com uma frase: Pai nosso, que estás nos céus, e vem com uma segunda: santificado seja o teu nome. A gente vai parar por aqui. Ao que estava se referindo Jesus quando diz santificado seja o teu nome? Primeiro, a que nome? Porque essa palavra nome é uma palavra tão misteriosa e traduz tantas coisas, e efetivamente pode realmente traduzir tantas coisas, e a gente às vezes se perde meio dentro desses caminhos. Mas seguramente quando Jesus usava a palavra santificado e acrescentava isto, seja o teu nome, ele não estava querendo dizer que nós fôssemos santificar algo que já era santo. Se Deus, o Criador infinito, onipotente, onisciente, onipresente, precisasse ser santificado, ele não seria nenhuma dessas coisas. Então nós temos um primeiro paradoxo ali, que é resolvido de uma forma muito bela, pelo processo todo de entendimento do que nós estamos fazendo aqui nessa criação. Na verdade, quando nós falamos de nome de Deus, nós estamos falando de algo que sai de um abismo, de um mar infinito, de indefinições, no sentido de que não se pode definir, aonde a natureza do Criador se esconde. E aonde os grandes sábios, inclusive um que foi chamado de ateu por falar isso, chamado Siddhartha Gautama, o Buda, se chamam nada. O nada não é aquilo que nós normalmente pensamos, achar que o nada é algo insignificante que não existe. Ao contrário. O nada é algo que ultrapassa as significâncias, que ultrapassa as definições e, portanto, é indefinido, e nesse nada não é possível mergulhar. Ali realmente está a natureza criadora dos universos. Nós já sabemos hoje em dia, e a ciência nos auxilia com isso, que não, a nossa Terra não é mais esse planetinha, né, que nós ficávamos achando que aqui circunscrevia a criação divina. A gente já sabe o que é a Terra, a gente já sabe o que é o nosso universo, a gente já sabe que o Big Bang, muita gente pensou que fosse a resposta para a criação, é apenas um ponto num processo infinito. Hoje a ciência, que começou a ser perturbada com o surgimento da mecânica quântica, virando de cabeça para baixo todos os conceitos que nós tínhamos, hoje é cada vez mais perturbada com conceitos cada vez mais surpreendentes em relação à existência de múltiplos universos, em relação à existência de múltiplas manifestações de energia que escapam cada vez mais ao nosso entendimento. O vácuo, que se acreditava vácuo, a gente sabe hoje que ele é a fonte de energia infinita. Até a nossa Clarice Salib, querida, tem um irmão que é físico, que brincava, ela está fazendo um filme muito interessante, ela brincava do efeito Casimir, em inglês, que é o efeito de entendimento do vácuo como fonte de energia infinita. O que nós pensávamos que era vácuo. Portanto, temos que abrir mão também dos nossos conceitos queridos de uma divindade barbuda ou posta em algum lugar um pouco mais além ou num plano mais além, ainda que invisível, e que responda aos nossos processos. Essa divindade que nós chamamos de nada e é indefinível, ela se manifesta, ela se manifestou. Tanto é que nós estamos aqui hoje já um pouco mais conscientes e vivemos num universo criado, ainda que ele tenha centenas de bilhões de galáxias, ainda que ele tenha bilhões de anos-luz de extensão, esse universo é uma bolha de sabão, no meio de outras tantas bolhas de sabão que compõem os multiversos. Ora, se é assim, em vez de a gente se desesperar, a gente tem que buscar o ponto que nos guia ao poder dessa manifestação. Ora, Jesus, quando chamou a esse Criador de Pai, ele já se refere a um Criador que já está manifesto. E esse Pai está manifesto na tradição hebraica, que é aquela que Jesus obedece, na qual ele viveu e na qual ele se expressou,
não querendo dizer que outras não sejam, pelo contrário, né? A gente tem aqui na casa todos os símbolos de outras tradições, que todos eles são significativos e remetem a isso. O ombro remete a isso. Mas o nome a que Jesus se refere, o Pai Nosso que está aqui, é chamado do nome sagrado de 4 letras, o nome impronunciável. E aqui estão, vocês podem até, para você, uma coisa tão simples assim, aqui estão postulados todos os mistérios da criação. Aqui está o Criador manifesto na forma de Pai, Mãe, Filho e múltiplo. E aqui está posto, dessa forma como aqui está posto o equilíbrio ideal desses universos manifestos. Desde o Criador, já não mais do nada, mas já um Criador, também impossível de ser compreendido pelo nosso intelecto. Não significa que a gente, por entender o manifesto, possa começar a achar que ele é algo. Só há uma compreensão para ele. Só há um tipo de compreensão para esse Criador. É percebê-lo como verdade dentro de tudo aquilo que é criado, inclusive de nós mesmos. Esse Criador e essa força não está separada da criação, e aqui nesse nome harmonizado está expresso isto. Acontece que, se esse nome aqui como está, ele expressa o equilíbrio, o processo como ele se encontra em caos não está. Por força, voltamos um pouquinho, da nossa decisão, do nosso ato de comer um fruto que nos faz conhecer bem e mal. E a partir daí, mal e bem se separam, se conflitam, degladiam-se, destroem-se, reconstroem-se, num drama que faz parte de algo que também não nos é dado conceber nem compreender. Nós estamos desarmonizados nesse nome. E quando Jesus diz na sua oração, santificado seja o teu nome, ele está usando a palavra santificado, atribuindo a ela o significado verdadeiro do que é ser um santo. Né? Nós todos já sabemos, certamente isso não é novidade para ninguém, que o radical da palavra santo remete a íntegro, inteiro, completo. Holos, do grego, que vai gerar a palavra inglesa holy, o heil em alemão, o mesmo sufixo, o mesmo prefixo. Significa isso. Tanto que o holismo é usado hoje como algo que integra aquilo que está partido. Ora, holy be thy name, em inglês, ou santificado seja o teu nome, inteiro seja o teu nome, por partido ele está. Porque os seres divinos que somos nós, vindos desse múltiplo, com esta presença de forma indelével e irrefutável, não se apaga essa presença, não se destrói em nós, como seres divinos tomamos a decisão de partir isso. Todo o processo de retorno deste caos, que é a criação, como nós a vivemos, em direção à unificação, é a cura ou a santificação do novo. Por isso Jesus começa a sua oração do Pai Nosso proclamando isto: santificado seja o teu nome. E agora eu vou só mostrar umas coisas antes da gente passar para vocês interessantes aqui. Mas por que letras podem ter tanto significado? Né? Essa é uma pergunta que podia surgir. Mas se a gente hoje for perceber que tudo vai remontando sempre ao mais simples, tanto que, por exemplo, a teoria das supercordas, ela remonta à origem de toda a partícula, de toda a energia do universo, a vibrações de processos, de estruturas que se chamam cordas, que têm formas muito simples, parecidas com letrinhas. A gente pode perceber que isso não é tão imbecil nem tão louco assim. Vejam uma coisa. Esse nome aqui é composto de 4 letras. Uma forma que foi codificada por um grande cabalista do século XVI, a forma de fazer essas letras assim. Elas podem ser escritas até de outra forma. Mas vejam a sabedoria de que aqui está.
que está dito aqui. Daquele ser de abismo, onde não se pode definir, surge a manifestação que é o nome. E essa manifestação começa com esta letra que aqui está, que é a letra Yud. É uma letra que não tem apoio sobre a linha, ela flutua, e portanto é a letra que se atribui ao reino do milagre, ou ao reino divino, ou a tudo aquilo que puxa o ser humano desde que ele queira ser para isso reatraído. Yud é o Criador primeiro. De Yud parte tudo. Yud é a primeira manifestação que surge daquele nada que nós falamos, com algum conceito, e portanto ela é simples, absolutamente simples, é a letra de todas mais simples, parece um pingo. É muito interessante se vocês olharem no Om, aqui está alguma coisa muito parecida com isso. Ora, Yud é o Deus Criador, é Deus Pai, que imediatamente se reflete nesta segunda letra que vocês estão vendo aqui, a letra Rei, para formar o conjunto divino do Pai e da Mãe divina, porque se Yud é o Criador inicial, toda a forma que nós conhecemos dos universos, tudo aquilo que se manifesta como energia, como estrutura, como forma, como dinâmica, como movimento, como luz, procede da Mãe Criadora. É a Mãe Divina, representada por esta letra que está aqui, que vai refletir essa simplicidade concentrada que se manifesta primeiro do abismo para depois ela mesma proceder à criação. Esta letra é sagrada porque ela possui, então vocês estão vendo aqui, algo como que um espaço interno. No primeiro momento isso está concentrado, depois isto abre como se os universos se expandissem e os seres fossem criados a partir desse grande útero cósmico, que é a Mãe Divina em Rei. Da Mãe Divina procedem os deuses, procedem os universos, procedem os seres. Essa letra é uma letra santificada. Reparem uma coisa no desenho. Vocês estão vendo isto que está aqui embaixo? Compondo a letra Rei. Faz sentido dizer que ela se assemelha a isto que está aqui. Então, Yud mergulha dentro de Rei e virando esta face, primeiro unificada para baixo, funciona como um foco gerador, agora sim, fundindo feminino e masculino, mas sob a forma feminina primordial, a Mãe Divina, criando os universos, é o sagrado feminino. E tudo cria. Essa criação toda, que parte desses dois primeiros movimentos, se completa num terceiro, que é esta letra que aqui está, sob a forma de gancho. A letra Vav. Se vocês olharem, tiverem um pouquinho de boa vontade, vão ver que aqui, no topo dela, se esconde também o Yud. Com uma diferença. Ele é lançado para cima. Eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Essa letra Vav é fundamental. Ela representa no homem as forças divinas que devem ser acionadas. E ela pode ser referenciada, inclusive, à árvore da vida ou ao eixo da coluna vertebral, por onde os chakras e as energias divinas que se refletem em nós estão impressos e por onde eles se manifestam. Vav concentra, pois, o filho que também é criador, porque no ápice do seu movimento está o Yud. E aí o filho cria. Por quê? Aqui está de novo a Mãe Criadora, novamente, a letra Rei, afastada, intercalada com o filho, mas este filho criador
manifesta a sua contraparte, não é, na verdade isso nunca houve uma separação, e o feminino criador, a letra rei, vai, por fim, manifestar o que nós conhecemos como mundos, entre eles o mundo físico, ou o universo físico, mas aqui também está incluído o universo astral, aqui também está incluído talvez alguns universos supraastrais. O universo causal está aqui. Aqui a história vai além deles. Aqui tem o Yud, não tem? O que diz a tradição que Jesus queria reviver quando Jesus falou em santificação do nome? O Filho, ao fazer isso aqui, quem já estudou gnose, já ouviu falar de Sófia ou Sofia? Que foi aquela manifestação, aquele éon que chega e vai, cria os mundos, a partir de uma partição também. Esse rei aqui se referencia ao reino. Quando Jesus fala, venha a nós o teu reino, ele está dizendo codificadamente o seguinte: retorne a nós o teu reino. Por quê? Porque esse reino, ou esta última letra, no mundo caótico em que nós vivemos, ela como que se separa da tétrade e fica mais ou menos assim. Ficaria mais ou menos assim se eu tivesse caído no chão, era perfeito. Ela teria caído completamente como uma letra E. Yud, o rei, o Vav, o rei se afasta, síndice, faz parte do nome, portanto tem dentro dele a presença divina. Tanto é que nós vamos encontrar nele aqui, hoje a gente está falando assim, não sei se tem gente lá embaixo, não tem ninguém, então eu posso me afastar um pouquinho. Continua havendo aqui dentro a presença do Yud. Está gravando. Aquela primeira manifestação que está aqui, continua aqui. Esse afastamento é temporário e é ele que determina a criação deste mundo em que nós vivemos, que possui natureza divina, jamais perde, mas a manifesta de uma forma caótica, onde o bem e o mal se manifestam como forças contrárias. Isto gera todo tipo de dor, sofrimento, karma, doença, queda, desilusão, ilusão e tudo mais que a gente vive está aqui dentro desse afastamento. Jesus, na sua sabedoria, fala no Pai Nosso: santificado seja o teu nome, porque o que ele propõe é que nós tragamos o rei de novo à sua harmonia. E, portanto, reafirma depois: venha a nós o teu reino. E aqui está reino. E ele continua chamando isso de reino de Deus. Tanto é que quando as pessoas perguntam onde está o reino, quando virá o reino, eles dizem: peraí, o reino está aqui, à volta de vocês. Isso também é reino de Deus. Se é reino de Deus, vocês não precisam ficar esperando o reino de Deus que esteja afastado. O reino de Deus é isso. Ele está na consciência daquele que entende, abre os olhos e percebe isso. Quando alguém entende isso, o reino de Deus não está aqui, não está acolá, ele não vem, ele já veio para aquele que entende isso. E aquele que entende isso faz a palavra que Jesus usava mais quando fazia os seus sermões. Ele começava repetindo alguma coisa que João Batista tinha abordado, mas Jesus falava sempre contraindo o verbo desse substantivo. O substantivo é este aqui, em aramaico, chuvá, que significa nada mais, nada menos do que retorno. Muita gente usa como arrependimento, inclusive na prática, muitas vezes faz um teshuvá, é você chegar para alguém, se reconciliar, recompor uma situação. Faz sentido isso. Mas a palavra original é retorno. E a contração desse verbo é shuvu. Ele virava para as pessoas e falava assim: retornem, shuvu, shuvu. A gente falava primeiro,
reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo? Primeiro o reino de Deus e tudo mais será dado por acréscimo. Por quê? Se eu entendo isto, eu não preciso de mais nada. Porque, pensamento, boa observação, quando se fala procurar primeiro o reino, procurar primeiro o Espírito, é entender que nós não estamos afastados dele, nada é fora disso. E quando nós entendemos isso como reino, onde a gente percebe que o bem e o mal não são conflitantes, aqui vai agir a base do que ele fala quando fala de perdão, de amor incondicional. Não olhar o mal como mal, o primeiro passo. Perdão, tecnicamente, é isso. Não olhar o mal como mal, não perceber o mal como conflito, é entender que mesmo no mal, ainda assim, está presente o divino partido. E esse filho que aqui está, vou estar voltando a falar dele. Quando se fala chuvu, a palavra chuvá também, ela diz, retorne, e a última letra dela é um rei. Se você separar a palavra chuvá, você vai dizer, chav, rei. Volte o rei. Ou volte esse rei, ou o rei, esse aqui, significa o reino, ou a nossa divindade, escondida, oculta, o nosso Cristo interno, em outras denominações. Volte à sua harmonia, se recomponha com o nome. Quando o nome está recomposto, ele está santificado. Quando ele está santificado, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, a tua vontade é feita. A frase aramaica não diz seja feita a tua vontade, ela afirma a tua vontade é feita. Então reparem, né? Antes de pedir, depois é que começa, é uma concessão ao poder do pedido. Né? Pão nosso, nos dai, perdoa as ofensas, mas nós perdoamos. Ele afirma também isso, né? Eu perdoo, me perdoa porque eu perdoo. Ele não está dizendo assim, me perdoa as ofensas, castiga aqueles que eu quero, né, que sejam castigados. Eles perdoam porque eu perdoo. E a gente repete isso, é uma prova da superficialidade da oração. Quanta gente a gente repete o Pai Nosso na nossa vida, né? E não faz isso. E assim com todas as outras orações. Não funciona? Claro que funciona. O Pai Nosso, até falado assim, é tão poderoso que funciona. Mas, quando a frase termina, quando venha a nós ao teu reino e a tua vontade é feita, terminou a notação cósmica do Pai Nosso. Então, quando a gente entende esse processo e vive ele, tem consciência dele, nós optamos pelo reino de Deus em primeiro lugar e vamos ter a certeza de que nada nos falta e tudo nos será dado por acréscimo. Não é à toa que no Salmo 23, que é o Salmo da consciência cósmica, está posto: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Eu nada peço, porque se eu tenho a ligação com o divino, nada me falta. Eu queria falar sobre isso, até por força de que a oração, eu falei que voltava ao nome ali. Essa letra vaga, esse gancho que está no meio, ele é fundamental, porque nós, apesar de estarmos aqui, nós somos também tudo isso, não há separação. E o VAB funciona, e ele é o espelho maior da oração. Porque quando eu elevo a minha natureza e proclamo o Yud com toda a sua plenitude, quando eu tenho certeza, quando eu tenho fé, eu promovo a Teshuvah, eu promovo o Tchab e Rei, o retorno do Rei. Então, o grande segredo de entender o nome, e isso é uma coisa tão impressionante, para nós a gente não faz nem muito sentido às vezes, mas é tão impressionante a veneração ao nome dentro dos círculos mais profundos, que entendem. Isso é tratado, agora se começa a entender um pouco mais nos tempos messiânicos, tempos de era de aquário, que as coisas podem ser faladas mais abertamente. Mas sabe-se que cabalistas usam isso como material de trabalho. Quando se quer alguma coisa, tão forte esse poder, que você, ao perguntar, ao usar a meditação com visualização e com proclamação do nome, ou com silêncio sobre o nome, você executa grandes trabalhos em níveis invisíveis.
invisíveis que depois se materializam. Então, eu queria ver se eu voltava a falar sobre oração. E não hoje só, hoje a gente termina aqui, vamos passar por a gente continuando tudo isso. Mas eu gostaria muito de que a gente pudesse, na casa, cada vez ganhar mais consciência, como o Padre Pio fez. Quer dizer, o Padre Pio, dentro da sua armadura que tinha ele por ter que obedecer aos ditames draconianos do catolicismo, sabia daquilo, ele tinha consciência disso e, portanto, ele preconizou e exerceu essa oração como um poder. A gente não ora tanto quanto deveria. Seguramente, se a gente parar para pensar aqui, cada um de nós, talvez alguns de nós façamos isso, e quem faz vai experimentando o valor da oração, ainda que dessas formas, primeiramente, ainda como a gente não está acostumado tantos séculos a fazer de uma forma, a pedir para um Deus lá fora, a pedir para um santo, a pedir para alguém externo, a gente não descola disso de uma forma muito rápida. E nem é uma coisa negativa, nem é ruim, de fato. Mas ao momento que nós vamos tendo consciência disso, nós vamos entendendo o poder da oração. Quando a gente entende esse poder, a gente não abre mais mão dele, porque ele realmente é capaz de resolver situações que a gente acha insolutáveis, desde que a gente entenda esse poder. Como é que funciona? Por que quando a gente pede para o outro funciona? Porque geralmente a gente está pedindo para um ser que a gente referencia ele como alguém que já avançou, que já tem essa consciência. Então esse ser, quando avança, a primeira coisa que ele faz é se tornar um canal de unificação, porque ele já está unificado. Então, um Padre Pio, por exemplo, vamos dar um exemplo, a gente fala de um Yogananda, de qualquer outro ser, ele se torna um canal porque se ele recebe uma oração de alguém que está pedindo a ele, ele sabe que aquele que está pedindo a ele são um só, e portanto essa conexão com o divino é feita imediatamente, e a pessoa que pede através de um santo recebe. Então, você pode realmente ajudar pessoas que pedem, quando alguém pede ao Yogananda, pede a Padre Pio, pede a Francisco, o mediador, nesse sentido que eu estou dizendo, não é só nem ele pegar e pedir lá, faz para mim, aí ele vai lá, Jesus bate a porta, Jesus dá sorte. É algo que vai mais profundamente, até, ele transcende até a forma. O ser desse está permanentemente conectado com o divino e conosco. E, portanto, quando você pede a ele, você encontra um canal divino, porque ele está favorecendo aquilo permanentemente, ele está unificado a você. Porque ele, quando se unifica ao divino, ele se unifica a criação inteira. Bom, eu agora, a gente pode começar, não precisa ser só isso, como eu falei. Só para acrescentar, que o Padre Pio, ele sempre recorria a Nossa Senhora, que decidia, né? Menor canal do que ela, difícil achar, né? Ele tinha uma adoração, né? E conseguia para todos os fiéis. Oi, fala você. Sobre oração. Eu vou. Mas aí é a câmera. Eu não preciso na câmera, A câmera aqui eu Reflexo. Ah, tudo bem, não, é porque eu dou assessoria psicológica a algumas freiras, alguns conventos. Né? Então, quando eu comecei a dar essa assessoria, eu dei de cara com essa regra da oração de 3 em 3 horas. Né? Isso mais óbvio, beneditino, franciscano, etc. Você falou aquela coisa da obrigação. Né? E aí eu comecei a perceber quando as freiras começaram a mais para mim, eu só ajudava elas a não esquecer, a fazer a conexão desse modo saudável. Porque a gente geralmente busca a oração no sofrimento. Né? verdade, esse lado é importante, sim, né? claro. No momento do desequilíbrio. E a gente não busca para estar em Deus, com Deus, né? Para estar nessa unicidade. E era muito interessante, porque algumas vezes eu pegava, né, a oração das 3 horas, das 6 horas e tal, e tudo muda depois disso.
o ambiente muda, as pessoas mudam, porque é um momento da conexão, né? De lembrar que você é um. Se a pessoa tem uma rotina e ela faz aquela rotina funcionar positivamente em função exatamente do que você disse, aproveitar que você tem que fazer e fazer bem, não tem melhor, né? Quer dizer, seria verdadeiro. E até tem umas que têm tal consciência de que fazem isso em função não só delas, mas da humanidade inteira, né? Eu ouvia muitas vezes certas aproveitando só o que você está dizendo, eu ouvia muitas vezes certos comentários, isso às vezes é muito comum, né? No meio espírita, em que bobamente nessa história de conflitar o bem e o mal, você conflita, por exemplo, a obra, não é? Como se orar não fosse uma obra. Exatamente. A própria palavra oração diz, é a ação feita com a palavra. Imaginando que orar você está falando. Pode ser silencioso, pode ser ação feita com pensamento. Roberto Roden foi a primeira referência que eu li, em que ele dizia que quando ele via nos mosteiros em que as pessoas se retiravam em oração, ficavam em oração permanente, né, pelos outros, pelo mundo, quanto aquilo, em termos reais, porque a partir das emanações espirituais, aquilo conectava com planos e ajudava silenciosamente as pessoas, quanto aquilo era eficaz. Né? As obras não se conflitam de forma nenhuma, né, com o processo que a gente chama de fé, que a gente pode englobar aí a oração. Então, a fé sem obras é morta, é claro, porque se você não tem a verdadeira fé, a obra não será verdadeira. Então, se você não tem uma fé com obras, é morta, mas as obras podem ser silenciosas e invisíveis, inclusive feitas através de uma oração. Quer dizer, alguém que se dedica a orar, se faz assim, como a Rose está dizendo, né, que as pessoas entendem que aquilo é um momento em que ela aproveita aquilo para entrar em conexão, pode ser muito eficaz. Muitas vezes elas agradecem estar naquela disciplina, porque a disciplina chama para o que é verdadeiro. É verdade. Né? Porque senão você se deixa levar pelo trabalho e o que você tem que fazer, né? E ajudar isso, aquilo, e acaba esquecendo do momento de conexão. Isso é muito uma visão sublime, né? É como se fosse algum ato, a gente não toma banho todo dia, a gente não tem alguns atos que a gente faz, orar deveria ser assim, mas entendido dessa forma, né? Não por uma obrigação. Quem de nós sente falta, por exemplo, quando acorda de manhã e não ora? Então, talvez você já esteja sentindo isso, muita gente não consegue, mas aí não fez. Já viu que aquela conexão do dia não foi tão boa. Para quem não tem essa consciência, o automático ali está no meio do bololô mesmo, a pessoa acorda do jeito que foi, já está batendo, né, já está no primeiro jornal que leu, na primeira topada que dá no cachorro, o dia já começa a funcionar do jeito que a gente faz. Né? Vai no que vai ao sabor do dia, vai ao sabor da onda. Se a onda está boa, a gente vai, se ela não está, a gente não vai. Agora, quem faz a rotina de ser dono do seu destino, uma das formas de fazer isso é essa conexão da oração, como ela é, esse quando não faz, sente. Né? Quando a gente... E de noite, quer dizer, essas duas sinalizações da manhã e da noite são disciplinas mínimas que a gente deveria obedecer. Então, assim, nesse sentido, obedecer não para... Né? Eu gosto muito da história dos pastores de Fátima, quando eles tinham que rezar o rosário, né? E eles estavam a fim de brincar, porque já tinham trabalhado o dia todo, e aí chegavam no final do dia, recolhiam lá as ovelhas, e aí queriam os meninos, né? Tinham que rezar o rosário inteiro, né? Terço, pelo menos um terço do rosário. E aí a Jacinta falava, Maria, Pai Nossa, Maria, 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 só Maria. E aí, um dia conversando com a Lúcia, a Nossa Senhora disse para ela, assim, olha, você fazia aquilo de uma forma tão querida, que ainda aquilo assim era uma oração. Mas, né, se você puder fazer inteira, mas não desqualificou aquela oração, né? Mas é uma coisa que, às vezes as pessoas fazem aquilo para se livrar, né? Quer dizer, tem gente que chega ali, você teve contato com... Legal saber disso, né? Freiras ou frades fazem isso com uma consciência de conexão. E agradecem ter aquele momento, porque senão, vão se esquecer, se percebem esquecendo em favor do trabalho, né? Se engajam tanto no trabalho
que aquilo acaba passando batido, mas como é uma disciplina da ordem, né, a ordem acaba ajudando a não deixar passar batido. E outra coisa que eu achei interessante, a coisa da oração é de 3 em 3 horas. Né? E o Yogananda sempre fala que você, se estuda 1 hora, medite 3. Né? Isso é medite 3. Essa tem que ser a proporção. Sempre. Porque senão não vai adiantar nada que você estudou. Conhecimento, você está botando para dentro alguma coisa, a meditação elabora tudo aquilo dentro da natureza divina, vai integrando aquele processo. Dentro da natureza divina, como você falou. Uma coisa é você colecionar conhecimento. Aí você estuda 50 horas. Outra coisa é você absorver e tornar aquele conhecimento seu dentro da natureza divina. Passar a expressar aquilo toda a plenitude. Fala, você está levantando o dedo. Não, assim, eu queria que você explicasse um pouco, assim, porque quando você está meditando, em algum momento você está orando, né? Quando você está orando, em algum momento você está meditando, não? No final das contas, essa diferenciação é muito tênue, você tem toda a razão. É apenas uma questão de processo, a essência das duas coisas é a mesma. O Yogananda falava uma coisa também que é um sinalizador para isso. Quer dizer, meditar é você se posicionar a escutar o divino em você. Esse mergulho, né, que você vai buscar lá dentro, a presença. Então, em algum momento, aquela voz do silêncio vai te falando, no teu silêncio, começa a... Então, a meditação é isso. E orar é você falar o divino. Agora, uma coisa e outra são irmãos siameses. E em algum momento se confundem mesmo. Né? Tanto que existe, a self tem até técnicas de uma meditação que se deve fazer antes da oração, que é a técnica de Om. Que é uma técnica para você poder aprender a ouvir o som de Om, e aí a partir daquele som reverberando em você, você reflete aquilo como uma oração. Né? E aí faz o movimento, a dinâmica do movimento. O Yogananda jamais, pelo contrário, ele jamais abdicou de entender o poder que a oração tem. Tanto que há livros do Yogananda especificamente sobre isso. Fala, Guilherme. Conta muito a falar aqui. Você quem falou primeiro, vamos ver se você fala aqui. Tem uma passagem de um dos livros que eu já vi, que fala que o soldado na guerra, na trincheira, ele é atingido, cai na bomba, e tal, e ele é soterrado na trincheira, ferido. Ele começa a rezar para Santa Teresinha do Jesus da Paz, e ela praticamente se materializa e puxa ele de dentro daquela trincheira, ele é salvo. Então, isso está nesse livro, que eu não me recordo qual. Então, é fantástico. Então, a gente tem assim, vários relatos, né, conhecidos de muitos santos, Padre Pio, e centenas de outros, que por misericórdia, por intercessão, ajudaram milhares de pessoas. Mas a minha pergunta é justamente o seguinte: é também sabido que, principalmente na Igreja Católica, muitos que foram canonizados não eram santos. E tiveram centenas, milhares de seguidores rezando por esses seres, pedindo essa intercessão. Como fica a situação desse ser lá do outro lado? Muita gente pedindo para ele, se ele não tem condição de ajudar. Boa, né, pergunta, né? Deve ficar no mínimo agoniado, né? Um pouquinho. Mas olha, o que acontece é o seguinte: essa oração ela é desviada. Ela é refratada e vai para algum tipo de canal que vai funcionar. A oração nunca vai deixar de ter efeito. Né? E aquele ser que começa a receber aquilo, para ele é um ensinamento, porque ele vai começar a entender o que ele deve fazer a partir de agora, já que ele, né, visto como santo, não era nada santo, vamos buscar rapidamente retomar o... Porque no final das contas já acaba se conformando, não tem que fazer alguma coisa. Isso mesmo. Luiz Augusto, e no caso de São Jorge, que a Igreja Católica não reconhece como santo, e todo mundo reza? Não, a Igreja Católica reconhece como Não, aqui não. E tem uma igreja. A Igreja retirou São Jorge. Na Europa você vai em castelos, vai em São Jorge. É assim, São Jorge Não é só aqui no Brasil. ela considera como santo, ele é santo. Ele saiu, não sei lá, Saiu, sim. É porque cada dia Mas a Igreja tem um santo Católica só. não reconhece. Olha só, cada dia tem milhares de santos. São Jorge saiu daquela fila, daquela coisa nossa primeira, que passou ali
É um dos santos daquele dia. Eles tentaram retirar, só que a força do orgulho é maior. São Jorge é maior. Ele não foi descanonizado pela Igreja Católica. Agora, isso é irrelevante. Até porque, olha, é uma questão até que não faz parte para hoje. Mas ele é ciumado com o Sebastião, eu acho que é isso. O São Jorge é mais querido que o São Sebastião, né? Cidade do Rio de Janeiro. Nós estávamos conversando outro dia e você estava me mencionando sobre essa dificuldade que muitos de nós temos, eventualmente, mais ou menos do dia ou outro, de se conectar das internas e até de das externas, não querem que a gente se conecte. Aí você falou de uma sequência que ajuda a preparar o ambiente, ou a limpar, purificar o ambiente para a gente entrar em conexão. Os nomes 72. Isso. Aí a gente tem que falar um pouquinho, mostrar, falar com a gente. É verdade. Tem alguns instrumentos que ajudam. Esse, por exemplo, é um. Não queria especificar sobre 72, mas aqui você falou, é porque ele é válido. Porque alguns de vocês podem não conhecer, ser tão íntimos quanto a isso. Tá? Porque aqui eles apontam, para muita gente pode não ter isso ainda uma referência. Só já que o povo falou, essa série de nomes aqui é tirada, ela é sacada de fora do texto da Torá, do livro do Êxodo. São 3 versículos que tem, a partir do capítulo 14, 19, 20 e 21. Cada um desses versículos tem 72 letras. A combinação dessas letras, na visão dos cabalistas, traduz um código de forças que remete a várias fontes de canais de conexão, cada uma delas com alguns significados. Um desses nomes nos facilita a limpar o canal, né? É para isso que ele é usado. Então, já que o povo falou, para não deixar curiosidade, eu vou apontar qual é o nome. Esse nome aqui, ó. Esse nome aqui. Que é o nome 9. 8, 16 e 19. 19. Nome 19. Então, para quem, por exemplo, quer começar a fazer uma meditação, uma oração, se estiver meio conturbado, pensamento variando, essa é uma das formas da gente poder, olhando esse nome, como é que a gente faz? A gente olha para ele, fixa a palavra, fixa o olhar, e dá uma investigada no olho, fica olhando ali o branco, da direita para a esquerda, respirando. Isso ajuda a gente, se a gente estiver muito agitado, a centrar para a oração. Eu estava falando de oração quando a gente comenta, né? Que a oração repetitiva dos católicos, dos outros, quais sejam eles, né? Às vezes, como tudo pode ter nesse mundo de conflito do bem e mal, em que a gente transita muito fácil entre esses opostos. Aí você, a Rose muito bem comentou, como a disciplina pode ser útil, né? Quer dizer, com o fato de você ter algo ali marcado no horário, e até uma oração meio que padrão, né? Ainda que ela possa te prender na superficialidade das palavras, como ela pode ser útil. Tem também, porque pelo outro lado, a oração melhor é aquela que você faz no seu silêncio, dentro de você, sem muito tenso mesmo. A gente faz, outras vezes pode ser dessa forma, e às vezes a gente até faz, né, dentro do espiritismo se liberou do geral. Então a oração fica sendo livre por criatividade. Qual é a contraparte disso dentro do nosso mundo do ego? Né? Quando a gente livre e cria as próprias palavras na oração, que é uma coisa quase tão deletéria quanto você ficar preso a uma superficialidade, é você começar a querer fazer aquela oração bonitona, né, cheia de palavras bonitas e tudo assim, para... Aí vira às vezes até uma competição de oração. Aquela coisa, vem as palavras, vem toda uma construção. Isso pode ser muito bom, desde que, como pode ser muito bom, uma oração repetitiva, desde que essa história esteja conectada com a essência. Se o ego está fora, se a gente buscou o rei, trouxe ele de volta para cá, a oração pode ser livre, ela pode ser espontânea, ela pode ser repetitiva, ela pode ser silenciosa, ela pode ser sem palavras. Ela funcionará do mesmo jeito.
pode ser música, você pode cantar, né? Está lembrando bem a música. E a coisa da hora que você falou, né? Se a gente lembrar que 3 da manhã, 6 da manhã, 9 horas, Faz sentido, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite, no mundo inteiro tem pessoas orando, Isso já criou uma rede, né? né? Só você se conectar, né? Só se você conectar naquele horário, você Independente entra, do fuso, tem alguém rezando, né? você entra na No rede. Japão, 3 da manhã, 3 da tarde, conectando. Luiz, tem aquele lance também se assim, no desespero e para ser bem rápido, bem rápido, olha Nossa Senhora. Qualquer coisa Eu serve. para almoçar, eu tenho uma oração mais rápida. Qual é? Porque eu só falo assim, valeu. Eu sempre faço isso. O pessoal que vai comigo. Mas olha pra cima, né? Olha pra cima, valeu. Começa a comer Tá isso rapidinho. mesmo, Valeu. Eu falo isso aí. A Adelaide não fica rindo, porque eu falo, mas valeu. Começa a comer igual animal. Porque tem aquela história também do sujeito que era ateu danado, que não sabe nada, debochava, que nada, isso um belo dia ele foi caçar no meio da floresta, ele era americano, e deu de cara com um urso. Quando ele viu aquele urso, ele puxou a arma, aquilo falhava, ele, o urso chegando, ele, meu pai. Aí quando ele falou meu pai, o céu abriu, parou tudo, a cena para assim, você que era ateu, agora se dirigindo a mim. Essa situação. Meu senhor, o que você quer? Puxa vida, senhor, eu me arrependo de tudo que eu queria que o senhor fizesse esse urso se transformar num bom cristão. Aí o urso volta assim, chega. Meu pai, eu te agradeço pela belíssima refeição. Então tudo tem seus lados, né? Mas sem brincadeiras da parte. Mas tem uma coisa que eu esqueci de falar do Luiz da Câmara, eu não falou hoje. Eu falava assim, então, em todas as situações todo mundo fala, tenta de tudo. Aí no fim de tudo fala assim, só nos resta Orar. é. Como se fosse algo. A última coisa que a gente faz, né? Só resta rezar. Como se rezar fosse uma coisa. Eu contava sempre isso. Tinha que começar com a oração. É o contrário. Aí onde o Padre Pio bate essa tecla, e onde o Georgiana, a frase que ele colocou hoje, está muito bem lembrando, ela é a base de todas as nossas ações. No sentido de que ela. Acho que todos nós, cada um busca se concentrar de um jeito, cada um tem sua técnica. Né? Cada um. Uma coisa que eu vejo muito, que me facilita muito, porque dentro de uma prece, às vezes no nosso cotidiano, nós saímos fora da concentração e vamos para as nossas preocupações. Né? E uma coisa que me ajuda muito a retornar à meditação, à conexão, a real conexão, é vendo dentro da oração a real origem daquela. O que a oração está querendo dizer? Ave Maria, cheia de graça. O que essa palavra está trazendo? O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Então você vê o que ela está sendo bendita, que ela está sendo iluminada. E vê o sentido daquilo. Uma técnica muito legal, é verdade. Mas você vê o que a oração está querendo dizer e concentrar, tirar a tua distração e conectar na real conexão que está querendo dizer. Por isso isso me traz muito de volta. para você funciona. A real. A respiração também, né? Você pode usar a marca para lembrar. Mas acho que cada um pode encontrar o seu. A única coisa que a gente não deve, eu acho que esse lembrete do Jorjão voltou a gente estava deixando esse assunto talvez um pouco de lado, né? Quanto ele é profundo, quanto ele é significativo, quanto ele é valioso, né? Até porque quando você entende esse processo de unificação, a oração deixa de ser alguém está pedindo alguma coisa para um ser lá que vai olhar e vai saber se vai te dar ou não vai. Né? A dinâmica da oração, quando entendida profundamente, é uma dinâmica de recriação. Você está efetivamente, quando ora, você está manifestando a tua natureza divina dentro do uno
e é o único que te responde. Dizia um grande cabalista que quem responde às nossas orações somos nós mesmos. Mas quem são esses nós mesmos? É a divindade dentro da gente. Não é? Nós mesmos é Deus em nós. Então por isso é que você não pode. Deus está perto, diz lá um salmo, daqueles que o invocam. Tem uma gente que fala assim, eu não vou rezar. Assim, é outra coisa, eu não vou rezar, mas Deus sabe tudo, né? Porque Ele sabe o que é preciso, não preciso rezar. Quem não sabe é você. Se essa pessoa estivesse dizendo isso, nesse estado aqui, o Lúcio subiu, você fez isso egóica, saiu do ego, juntou tudo, aí você vai para o Salmo 23, eu não penso nada, eu não preciso de nada porque Deus é meu pastor. Mas quem de nós está nesse estado? A gente não está. Então quando você fala isso é algo extremamente egóico, ao contrário, quando a gente fala, Deus sabe o que eu quero, não preciso fazer nada, não vou me mexer. Nós não estamos nesse estado, a gente precisa se mexer para integrar. Então, por isso é que a oração, às vezes Deus parece não responder, porque a gente não fez esse movimento. Né? Não é um movimento de pedir insistentemente só, não. É um movimento de retornar a esse processo de união, de mergulhar dentro de nós mesmos, retirar o ego dali de dentro, batizar esse ego novamente dentro do eu, e aí ressurgir, recriando o seu mundo. Aí Deus responde. Quer dizer, porque seria inconcebível, né, a gente achar que Deus não responderia alguma coisa. Mas como é que é essa resposta? Tem gente que fica rezando para acertar na loteria, só que não joga. Mas assim, na hora que você estiver completamente vinculado à vontade divina, aí você realmente não precisa mais orar, não precisa mais meditar, não precisa mais nada. Porque isso são instrumentos do ego para chegar a Deus. Mas enquanto eu sou ego, eu preciso ter a humildade de entender que eu não posso ficar achando que Deus sabe tudo que eu preciso. O ego sabe Só muito que bem. ele vai fazer só de pedida, né? Exatamente. Ele fica, pera lá, volta para dentro aqui, traz a gente de volta. Traz a sua natureza para dentro da sua realidade. Aí sim as coisas acontecem. Agora, trazer para de volta vem junto com tudo aquilo que a gente tem que fazer. Que aparentemente são atos apenas de moral ou de ética. Né? O retorno faz parte, você entender o amor incondicional, você entender o perdão, você entender o não julgamento, você entender o compartilhamento. Isso tudo faz parte do processo de desegoificação. Fala. Eu acho também que quando você ora, não necessariamente o que você deseja vai ser o melhor para você, né? Também tem isso, claro. Então, às vezes, você ora como se a vida estivesse difícil, ou as coisas estivessem difíceis, mas a gente mesmo provoca os obstáculos, as dificuldades. Então, é um relativo, né, eu acho. Não tem dúvida. Por isso que a gente fala que ele vai do rabino. A gente mesmo é responsável pela nossa atenção. A resposta. A resposta é nossa mesmo, porque a gente precisa fazer Alguma o coisa. entendimento de que nada do que acontece é aleatório, nada foi fruto de algo que eu fui castigado porque eu não merecia, até porque não é castigo. Apenas esse repartido aqui, quando acontece isso, como a gente está pensando, cria todo esse processo que a gente está vivendo. A desconexão desse divino do reino, do restante, do nome, cria todo esse processo que a gente tem vivido, que é o mal. Quando a gente parte o bem com o mal, você passa a privilegiar alguma coisa aqui que quase nunca é equilibrada. Então, a gente vai criando ao longo do tempo os nossos karmas, a gente vai plantando as sementes e colhendo os frutos delas. Né? E às vezes no pedido de oração você está meio mergulhado mesmo aqui, você não sabe nem o que é melhor para você. Mas o grande processo, mais profundo até do que esse, porque essa tua visão ela é correta, é isso mesmo, né? Mas eu gosto muito de assinalar que a gente tem que ter muito cuidado quando olha dessa forma o que é certo. Né? Eu vou pedir uma coisa que você quer se tornar, eu quero ser sultão do Abu Dhabi. Então, eu vou começar a pedir para ser sultão do Abu Dhabi hoje. É claro que isso não tem sentido nenhum. Né? Eu estou só exagerando demais um processo, que é o que você falou. Você está pedindo coisas que não são boas para você. Mas isso é claro que é válido. A gente tem que ter um cuidado absoluto por não fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, né, como a gente vive isso aqui,
os opostos estão toda hora nos chamando, é preciso que a gente também tenha cuidado para, ao entender assim, não cair naquele processo de, poxa, então, se eu estou pedindo uma coisa que não é boa para mim, isso que está acontecendo eu mereço, porque fui eu que fiz, então já que eu vou fazer a minha oração é só para que eu resigne e que esse sofrimento eu passe sem me queixar. Tem que ter muito cuidado para falar isso, porque consiga ser claro. Esse tipo de atitude, ela é louvável, né? Você ter força para se resignar ao sofrimento, você ter força para suportar os seus cargos, que é para você continua. Mas ele tende, por causa desse processo que a gente está ali sempre entre o bem e o mal, né? Eu começo a me achar mal, e aí eu não mereço o bem e o mal ficam assim, eu tenho que rezar então para que o meu karma seja suportado, né? Eu não posso rezar para aquilo que eu não mereço, porque se isso tão Abu Dhabi é uma coisa, mas querer romper uma situação que eu vivo clausurada é outra. Então, a oração, ela tem, quando bem entendida, ela tem o poder, por isso a meditação também tem que estar atrelada a ela, para nos fazer romper esse processo onde o bem e o mal nos enclausuram. Vejam que eu estou repetindo toda hora bem e mal, parece estranho para muita gente isso, mas bem, do modo como a gente enxerga o bem como seres humanos, é algo muito incompleto também. Verdadeiro bem, se a gente pudesse usar essa palavra para ela ser mais próxima do nosso entendimento, é algo que traz dentro dele, no seu bojo, as duas coisas que nós definimos antes aqui. O que é bem e o que é mal estão fundidos aqui. Então, quando a gente ora, que a gente medita, a grande proposta é, e foi a proposta de Jesus, e foi a proposta do Yogananda, e a proposta dos grandes mestres, do próprio Buda. Eles privilegiam a meditação como esse instrumento de fazer esse retorno. É de que a gente não precisa estar preso ao karma. Então, que se naquele momento, na visão karmânica, realmente eu, que plantei no passado todas aquelas sementes, devo colhê-las obrigatoriamente, não significa que esse processo que está acontecendo agora, por decisão nossa, não possa ser revertido. Ele tem que ser absolutamente cumprido até o final. Ele só vai ser cumprido até o final se eu me deixo permanecer dentro dessa vida. Então, nós não estamos nem aqui, nós estamos todos enfiados dentro desse rei partido, que é chamada na Kabbalah, por exemplo, da presença divina, é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que está conosco aqui, ele está escondido dentro de nós. Na Kabbalah é chamado da Shekhinah, que é Deus que caminha no exílio. De nós é chamado de Sofia, de Sofia. Sofia caiu no mundo e ela anda no mundo junto conosco. Esse processo karmânico, ele vai ser cumprido se nós quisermos, se nós deixarmos que ele aconteça. Como é que a gente rompe esse processo? Aí, os nossos grandes orientadores nos dão esses vários processos de se atingir isso, né? Jesus preconizou com insistência o entendimento da meditação, da oração, do perdão e do amor incondicional. Todos os outros fizeram mais ou menos a mesma coisa. O entendimento de que tem que fazer o reino primeiro acontecer, tem que voltar para dentro. Feito isso, o restante se acomoda. E aí, até os próprios karmas, o Yogananda, quando nos ensinou uma técnica que ele chama de Kriya Yoga, o Yogananda ele vai ao detalhe, né, de dizer assim, quem faz utilização de Kriya, também não automaticamente, mas quem faz com consciência, uma técnica, mergulhado dentro de si, ele vai dissolvendo karmas de muitas reencarnações. E aí estaria previsto no karma dessa criatura voltar, mas sei lá quantas vezes, por causa das sementes que ele plantou no passado, a utilização da técnica do sacrifício do fogo, que é a ascensão da nossa energia divina que está guardada, né? Agora eu vou falar uma outra coisa. Mais um dado para vocês. Essa separação do reino aqui, né, equivale
ao aprisionamento do Kundalini no chakra base. Kundalini, que é a energia divina por natureza em nós, equivale ao rei, e o Yud lá de cabeça para baixo é sob a forma da serpente. Foi a serpente que nos fez comer o fruto do bem e do mal. E ao contrário do que muita gente pensa, se vocês forem ler o livro do Gênesis, a serpente não é chamada de mal, nem de diabo, nem de coisa nenhuma. A serpente é definida como um dos animais mais espertos do jardim. É só isso que é dito da serpente. Ela não é referenciada como nada. Ela é um animal esperto. O que é? Ela tem a divindade e ela fez com que esse conhecimento do bem e do mal rompesse um processo e aquela energia divina se enrolou. E aí, todo o trabalho de iluminação, seja em que escola for, Moisés não levantou uma serpente de bronze, né? E as pessoas se curavam, foi instruído por Deus, né? Uma coisa até estranha, porque a primeira coisa que Deus diz é: não faça imagens de mim. E Deus não está mandando fazer a imagem dele, mas manda fazer uma serpente de bronze, e manda que Moisés eleve essa serpente todas as vezes que alguém ficasse doente. E a pessoa bastava olhar para aquilo erguido e curava-se. Isso é um código fabuloso. Jesus dá tanto valor a isso que ele se compara. Ele, Jesus, não. Vamos tirar a figura humana da frente, vamos deixar aparecer o Cristo divino, a natureza divina. Da mesma forma como Moisés foi elevado, a serpente foi elevada por Moisés, né? Quem eleva é Moisés, é o ego. O Cristo divino, não é a figura de Jesus humana, vai ser elevado perante os homens. As escolas orientais nos dizem que essa elevação é a ascensão da Kundalini do eixo central, trazendo o Yud lá para cima, mas sem deixar de ter a raiz embaixo. E aí o rei volta, nós nos harmonizamos, e o karma, que parecia monstruoso, que necessitaria de uma fileira de reencarnações para ser resolvido, se suaviza muito ou até desaparece. O que vai muito de encontro, às vezes, à nossa forma racional e linear de pensar, mesmo dentro dos campos espiritualistas. Quando muitas vezes no espiritismo a gente fala, né, enfim, dentro do espiritismo, dentro de escolas espiritualistas, que a necessidade da reencarnação é algo basicamente compulsório, estendendo um peso sobre as pessoas que quase as impede de caminhar, a gente está sem querer, muitas vezes, privilegiando esse tipo de visão. Quando não é assim. É lógico que a visão de liberdade passa por uma série de processos internos, que são esses que a gente está falando. Sem eles não dá, sem a gente meditar, sem a gente fazer esse mergulho, sem a gente transformar a nossa visão de não enxergar o bem e o mal, né, no outro. Na hora que você faz isso, você está julgando. A Kabbalah fala uma coisa muito interessante. Já que o Pô falou ali de nome para conexão, tem um nome que ajuda a não julgar. Vocês querem saber? Tem um nome que ajuda a não julgar. Esse aqui, ó. Geral Vescov. Por consequência, esse nome aqui, eu parei de 4. Esse aqui. Yud Lamet Rei. Esse nome aqui tem uma coisa interessante. Ao nos ajudar a não julgar, ele imediatamente nos rompe, elimina dos julgamentos. Né? Até o Mário escreveu uma postura que ele fala sobre isso, dizendo que tem uma consciência, tem uma dito na Kabbalah que você, uma tradição, as suas palavras não podem ser usadas contra você mesmo. Então, você pode atacar o outro e tal, mas aí tem que faz a cosmicidade, o grande sistema cósmico, né? E funciona, independentemente de estar aparentemente quebrado ou não, mas ele funciona, ele tem regras. Né? Ele vai fazer você se defrontar com pessoas que têm o mesmo procedimento seu. Então você está condenando. Na hora que você encontrou alguém, você julgou, aí seu destino de julgamento está selado. Você julgou aquilo que você faz no outro,
naquele momento você se conectou ao julgamento, você aí cria o karma. Você julgou aquilo que você faz também. Por isso que Jesus falava, não julga, não julga, não julga, exatamente para que você desconecte esse processo. Porque aí, até você pode de repente estar errando, mas se você não enxergar esse erro que você tem no outro, apesar de tê-lo, você já rompeu. Para deixar de errar é um passo. Esse nome ajuda. Esse nome aqui rompe as cadeias de julgamento. Ele diminui o julgamento sobre nós porque ele nos auxilia a não julgar. É muito importante. Agora você lembrou uma coisa muito legal, foi essa observação de que a gente tem que entender pelo que ora, para o que ora, isso faz parte de toda essa conscientização. Quem é muito bonito? Eduardo? O nosso entendimento sobre o bem e o mal vai sempre o bem, o claro, a luz, o escuro, o mal, que nos traz elevação. E de tanto você falar, de tanto aprendizado nesses anos, nos meus trabalhos mediúnicos, eu sempre, nas meditações, sempre a busca da luz, do Espírito Santo, de ver sempre Nossa Senhora, de ver sempre Iemanjá, e sempre fugir do escuro, e quando ele vinha abstrair. E tanto agora, de tantos ensinamentos, quando ele vem trazer ele como uma dualidade, como o on, como o masculino, o feminino, como uma coisa normal. Se ele veio para o bem. Se ele veio para trabalhar. Né? Às vezes, sempre no meu trabalho mediúnico, quando eu buscava assim, um tratamento, alguma coisa, quando vinha, eu buscava iluminar esse lado escuro e botar ele claro. Né? E hoje em dia, eu acho, não sei se isso é tempo, de você ver, enxergar o escuro também como uma coisa normal. Se ele veio para trabalhar. Se ele veio para ajudar, para fazer um trabalho como claro, como... O processo, exatamente, eu acho que faz todo sentido o que você está dizendo. É um processo complexo, a gente não fala dele em 20 minutos, em 1 hora, né? Porque ele rompe muitos conceitos e confronta muitos conceitos, como você está dizendo. Tem um filme que eu gostaria, eu acho que não tem DVD esse filme mais, mas esse era um filme que um dia, talvez eventualmente num seminário que a gente fizesse fora sobre o bem e o mal, eu gostaria de passar, que é um desenho animado em inglês, não é um desenho, mas aqueles bonecos animados, é chamado Cristal Encantado. Ah, é legal. Você já viu esse filme? Eu tenho VHS. Ele tem aí, fita. VHS? Mas eu acho o bom VHS vai passar, vai. Não, eu tenho VHS em passar. casa, mas a gente pode... A gente transforma. A gente transforma. Esse filme é Esse é legal. um filme feito teoricamente para crianças, é um desenho, você conhece Isso é uma viagem. Isso Encantado é um aqueles bonequinhos uma animação, animados, é uma animação. E aí tem eles vindo em busca de um lugar, numa montanha. Acontece o seguinte, é exatamente essa alegoria do mundo partido, em que ficaram os bons e os maus, né? Cada um com as suas características. Só que aquelas duas características bem separadas e bem claras do desenho se mostram ineficazes. Né? O mal, com todo o seu cortejo de maldades, né, que a gente vê, mas o bem, assim, né, uma coisa... De 85, 85, 86. E aí tem um serzinho que é um gnomozinho que vai ser o responsável pela unificação. Então aí eu vou contar um filme para você. É uma alegoria interessante para a gente entender que a coisa do escuro e do claro, que a gente, exatamente esse processo, quando você rompe, né, você passa a enxergar esse conflito onde ele não, na verdade, não existe. Não tem. Bem mesmo. O filme tem muitos exemplos, né? Você viu aquele filme Duna? Eles usam o poder da palavra para tudo. O Adib, ele tem o poder de dar uma palavra e fazer o que quiser com a voz. Ele usa um amplificador, depois ele consegue usar a voz sem amplificador. Ele cria as coisas, destrói. Ele faz o que está fazendo, ele cria e destrói. Tem vários filmes que a gente pode dizer. Agora lembrei, hoje é a comemoração da volta. Sim. Cívica. É,
Cita. Eu botei pra você. Vai que posta no Facebook. E botei do dia 5 também, do Leãozão lá. Triunfo de Hanuman dele, né? É. De Hanuman e de... Aquele braço, eu esqueci o nome que fala. O leãozão, né? Que é bem essa É que eu botei luz saindo da floresta. É, exatamente. É que eu botei um tempo que eu não vai falar aqui. A Baiana é isso aqui, que a gente fez um drama contando isso aqui. Né? Sita, que está raptada pelo demônio, é exatamente essa última letra aqui, que está guardada, que é uma natureza divina feminina, criatura. Quando ela é recuperada de volta para o Shirama, e Hanuman, Esse eu tenho DVD. é um grande exemplo do ego que trabalha, né? Mostra o seu poder. Eu tenho DVD do Ramayana ali, se eu quiser. Tem? Desenho, tem desenho. Ah, sei qual é. Bem legal também. Mas saiu ano passado um filme mesmo. Ah, é? Agora que as produções indianas melhoraram muito, né? Ficaram, Tem uma espodrona na canção. mesmo na manhã tem aquela doença. Bom, gente, eu falei que ia acabar mais cedo, então pelo menos 15 minutos. Vamos ter Já passou das 9 horas, agora são meia-noite. Bom. Eu passo aqui, eu passo lá. Tem ninguém, Mas pra gravar é melhor, faz. Tem uma sala Octávio Brasil Braga. A salinha. É, só aí. Bom, vamos aproveitar que a gente está nesse ambiente familiar. Na verdade, isso não deveria ser diferente em nenhum momento, né? Mas veja como a gente ainda vive limitado, esse aconchego do menor número de pessoas, mas que também permite que todo mundo se manifeste. Vejo que cada um de vocês fez comentários, enriqueceu. Não foram perguntas, foram observações, e todas elas trazendo um pouco de luz ao processo. Então nós todos hoje aprendemos juntos aqui. Esse foi e sempre será o grande objetivo de Padre Pio, quando nos reuniu, nossa família. E aí, nesse momento, nós, com absoluta consciência, de que estamos unidos nesse sagrado objetivo de buscar essa luz verdadeira que traz em si, no seu bojo, a treva aparente, nós vamos movimentar também a nossa oração. Como a Rose lembrou, o retorno de Sita, Hanuman, que é o servo, que é o ego, que se entrega completamente ao divino e por isso expressa os poderes do divino como Hanuman fez. De vencer todas as dificuldades, de romper todas as barreiras, de abrir todas as portas, de curar todos os males. Curar significa regenerar, significa trazer a essência de volta, significa reunificar o que está partido. Nesse momento a nossa oração seja de cura, porque expressa o amor que nós vamos aprendendo a sentir. Esse amor nascido do ego se entrega totalmente ao divino. E essa força divina em nós manifesta, se expande. E é o que nós rogamos nesse instante, que ela se expanda. A partir da contemplação de cada um de nós, da sua intensa luz, una, dentro de cada um de nós, a se somar uma unidade que se expande e vai aonde necessário seja. Essa cura aos nossos seres mais queridos e aqueles que não conhecidos por nós,
aqueles que jamais talvez venhamos a conhecer fisicamente, mas que ainda assim, nesse instante nós sentimos lá no fundo, que são partes do uno, tanto quanto nós somos, portanto são irmãos, filhos de um mesmo Criador, Pai e Mãe. Pai e Mãe celestiais, mestres amados, façam com que a nossa oração ganhe forças pela força que já é concebida dentro de cada um de nós. A força divina que já vive no coração de cada um possa, através do canal que abris, essa congregação de irmãos e irmãs que aqui se unem em oração, essa força e esse canal unificados expressem o reino, o encontro com o reino, a realização do reino, o reino do eterno. E de dentro de nós se expande a todos os lugares. Essa semana seja glorificada e santificada para cada um de nós e para aqueles a quem estamos pedindo. E que nós todos livres, libertos das mazelas que temos criado, possamos, erguidos, ascender por essa escada cósmica. E ao chegarmos ao alto, compreendermos que a ascensão e o mergulho são uma coisa só. A tua paz seja conosco, hoje e sempre. Tchau.